Se você está fazendo algumas entrevistas para trabalho remoto na sua casa, essas dicas que a gente vai dar aqui hoje podem ajudar muito as suas chances de ser contratado. Então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarra, sou animador 3D, estou aqui com meu amigo Yunity, programador. E hoje vamos dar dicas gerais aqui. Se você vai trabalhar remoto, se você vai trabalhar na sua casa, a sua entrevista de emprego é muito importante e ela pode garantir que você seja contratado ou não. Independente do seu currículo, se ele for muito bom ou até se ele não for tão bom, dependendo de como você for na entrevista, nada disso mais pode importar. Você pode ser contratado ali por causa da sua entrevista, pode ter certeza disso. Então a gente vai dar algumas dicas aqui de o que você deveria fazer para você se preparar para a entrevista, no ato da entrevista, como lidar com tudo isso. Então, Unity, começa aí, primeiras dicas que você daria pra galera. Eu acho que é importante você entender que não é só porque você tá na sua casa que você pode estar tão à vontade assim numa entrevista. Então você não vai aparecer de pijama, golinha V, né? Aquela coisa, ou um baby doll. Enfim, esteja apresentável. Não tô dizendo pra você estar com uma camisa social, mas assim... Você tá de terno e gravata, mas esteja não esculacha, né? De uma maneira que se esperaria, assim, né? Tipo, minimamente profissional. Minimamente profissional pra aquela vaga, né? Dependendo se você vai ser um programador, não exige tanto quanto você vai ser o diretor de TI, né? Por exemplo. Então, saiba se comportar. Evite, se possível, ficar num lugar, obviamente, barulhento. Às vezes a pessoa tá ali num escritório, a casa é pequena, tá na sala aqui numa mesa, por exemplo, e aí tem gente assistindo televisão, tem gente passando atrás, criançada brincando no chão. Então, tenta ir para um canto que você consiga o silêncio necessário para você poder não ter coisas que atrapalhem a sua entrevista. E aí já entra, se você tem pets que começam a pular, fazer barulho e tal, sabe? Se fecha no escritório, se fecha no quarto, para você poder se concentrar na entrevista e não atrapalhar o entrevistador também, porque é muito chato você tá ali na entrevista, aí você tem que, só um minutinho, aí você tem que ir lá acudir uma criança ou um cachorro. Não tô dizendo que você tem que se livrar disso, mas assim... ser livre do seu filho. Tipo, tente dar um jeito de você naqueles, sei lá, 20 minutos, meia hora da entrevista, ele ficar com alguém... Ou você ir para um canto realmente mais tranquilo, né? Porque é diferente de você estar numa reunião do trabalho, no dia a dia e acontecer alguma coisa. Mas na entrevista é uma coisa que tem uma impressão ali. É diferente assim, sei lá, passou o seu cachorrinho fofinho atrás e aí ele vai ver e comentar. Ou já aconteceu comigo, meu gato passa na frente da webcam, assim. Às vezes até é interessante, dependendo. O que não pode é aquilo atrapalhar no sentido de barulho, né? É mais uma questão de barulho. Então, se você sabe que o seu animal... O gato passar na frente é uma coisa. O gato passar em cima do teclado e fechar a conversa derrubar outra. o webcam no chão, ficar se esfregando ali. Então, você conhece seus animais melhor do que qualquer um de nós. Então, você vai saber se pode acontecer isso ou não. Então, preste atenção nesses detalhes. Outra coisa que é legal, veja se o seu microfone tem uma qualidade boa, que dá pra ele te entender, principalmente se for uma entrevista em inglês, que daí já dificulta a linguagem. Então eu já tive problema com um entrevistador que tava numa sala que tinha muito eco, e o microfone dele era muito ruim, ficava ruído e aquele eco. Nossa. E meu inglês não era tão afiado quanto hoje, que eu já trabalho há 3 anos pra fora, então assim, era muito ruim de entender o que ele tava falando. Eu ficava pedindo várias vezes pra ele repetir, e aí isso... Eu acho que foi um dos motivos dele falar, o inglês desse cara não é tão bom. E eu ia falar pro cara, sua sala é uma porcaria, né? Seu microfone tá ruim. Eu podia ter usado aquela grande sacada do tipo, acho que a conexão tá falhando, tá cortando. Mas né, não tinha essa malícia na época. Então, se acontecer com vocês, já dou essa dica, né? De vocês não estarem entendendo o que a pessoa tá falando. Se você achar que vai ser ruim de pedir pra ela falar mais devagar... Você pode dar essa desculpa de que tá dando uns cortes. Aí eu já não sei, porque às vezes a pessoa pode falar, putz, a conexão desse cara aí não é tão boa até. Pode ser, mas então, aí pode ser cuidado. A dele também, né? A gente acha que lá fora tudo é perfeito, mas na verdade eles também têm problema de conexão, tem várias coisas que a gente também tem aqui, né? Então é isso, se o microfone é bom, se o seu fone é bom, não fique usando a caixinha de som ambiente, sabe? Põe um fonezinho que vai te ajudar muito a entender o que a pessoa tá falando. Às vezes, se você tá na caixa de som do próprio notebook, às vezes quando a pessoa fala, passa pra ela, aí não é legal, sabe? A webcam, depende. A qualidade acho que não afeta muito, mas esteja num lugar iluminado que a pessoa consiga te ver, não fica naquela penumbra, né? Tem uma galera que trabalha comigo que você vai olhar, só tem a silhueta, assim, na câmera, porque o cara não faz questão nenhuma de ligar uma luz ali. Então é esse tipo de detalhe. No dia a dia é diferente, mas na entrevista são esses detalhes, né? Acho que essas são as dicas mais
técnicas, assim. Eu tenho algumas que eu gosto de dar, que é assim, você vai estar nervoso, muito provavelmente na hora da entrevista. Então tenta colocar ali no seu cenário, alguma coisa em volta, atrás. Pô, coloca ali uma coisa de um filme que você gosta, de jogo que você gosta. Por exemplo, eu tenho história em quadrinho, eu deixo minha coleção de história em quadrinho atrás, eu deixo alguma coisa assim. Porque naqueles minutinhos ali que a pessoa acabou de entrar, tudo, ela pode olhar e falar, comigo já aconteceu várias vezes, pô, que legal, pô, você coleciona história em quadrinho, pô. Às vezes o entrevistador também, pô, também gosto muito da Marvel e tal, na época que tava rolando muitos filmes da Marvel, tudo, já começa ali, você começa a bater um papozinho ali sobre um hobby seu, que quebra aquele seu nervosismo, então você já fica, tipo, não vendo aquela pessoa como alguém que vai ficar me entrevistando, já vira uma pessoa que você tá trocando ideia sobre o seu hobby, então isso já me ajudou pra caramba. Sim. Então é uma dica legal, tenta colocar alguma coisa diferente que chame a atenção, não é colocar ali uma coisinha minúscula e tal, eu tenho um monte de bonequinhos, então eu deixo atrás ali, pô, chama a atenção, a galera realmente acaba puxando um assunto inicial ali, o cara também tá ali querendo achar quebrar o gelo com você, né, então às vezes ele mesmo já tá ali treinado até pra pegar esses detalhes e quebrar um gelo com você com isso, então ajuda pra caramba. Outra coisa que eu acho fundamental é assim, dependente, a gente trabalha com jogos, mas mesmo que o seu projeto, onde você está querendo trabalhar, não seja de jogos, mas pesquise bem a fundo o que a empresa faz, quais projetos que ela faz, o que acontece, porque, acredite ou não, é muito comum, se você não tiver bem por dentro daquele negócio, a pessoa nem te considerar depois pra vaga e falar, pô, o cara nem tá tão interessado assim, principalmente na sua área de jogos, isso talvez aconteça muito mais, mas em outras áreas, eu imagino que isso também aconteça, fala, pô, a pessoa nem tá inteira, nem tem direito o que a gente faz aqui, a gente vai ter que explicar tudo pra ela, tudo, então, se você vai ali, talvez você não seja perguntado essas coisas, mas se você for perguntado, mas se perguntarem pra você, é muito melhor que você tenha boas respostas na ponta da língua e já fale, pô, eu acho que isso, pô, eu gosto do que vocês fazem por causa disso, eu acho que vocês poderiam melhorar nisso, naquilo. Então, se você tiver isso aí na ponta da língua, é muito melhor do que, não, pô, não, adoro o que vocês fazem, não, é legal, pô, queria fazer parte disso aí. Não, mas dá exemplos, seja mais direto, mostre que você entende daquilo, mostre que você se deu ao trabalho de pesquisar a fundo sobre aquilo. Se der, até jogue os jogos. Se for uma questão de jogos, jogue os jogos, assim, entenda, veja review, pesquise sobre essa empresa, ou o serviço que ela presta, ou o que ela vende, tudo, pesquise reviews no YouTube, pesquise gente falando sobre ela, então entenda as dores que o consumidor está tendo, entenda bem do negócio e mostre na entrevista que você tem aquele domínio, porque com certeza isso vai te colocar assim quilômetros à frente das pessoas que não fizeram esse trabalho. Então é uma dica muito boa, com certeza vale muito a pena. É aqueles 5 minutinhos para ver o site ali. Não, pô, esses 5 minutinhos muita gente vai conseguir fazer. Se você conseguir se dedicar, falar, pô, eu vou realmente entender a fundo isso daqui, pode ter certeza que isso vai resultar numa entrevista muito mais tranquila e você vai ficar muito mais bem preparado, muito mais tranquilo para falar a entrevista, porque você já vai, pô, eu entendo disso aqui, eu sei o que eu tô falando, você não vai ficar tão nervoso. Então, com certeza isso vai ajudar bastante você. Bom, galera, então é isso, foram aqui algumas dicas rápidas pra gente dar pra vocês, que ajudaram bastante a gente e que a gente gostaria de passar pra vocês, pra tentar ajudar vocês também aí, nesse momento de busca ali de emprego. A gente sabe que é complicado pra muita gente, então pode ser que algumas dicas às vezes façam uma diferença e você consiga o tão sonhado sim, né, seu Unity? Exatamente. Então, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí pra ajudar a gente e a gente vê você no próximo vídeo. Falou!